meu exemplo, eu quero que eu faça a direita. Então, eu desviar para a esquerda e eu não vou ter o meu orbicular dos olhos íntegro. Eu não vou conseguir fechar o olho. Se eu tiver uma lesão do sétimo nervo, eu não fecho o olho. Se eu tiver uma lesão do terceiro nervo, eu não abro o olho. Cuidado, que é muito frequente isso, por causa das lesões inversas. O terceiro permite abertura ocular. O sétimo permite oclusão palpebral. Tudo bem? Entendo essa demonstração aqui também. Tá? No mesmo jeito que eu pedi para vocês olharem no segundo, vocês vão ver no sétimo também. Dessas fibras. É bem mais simples que a do segundo nível. Tá? O segundo nível é um pouco mais complicado. Tá bom? Ok? O que essa paciente tem? Primeira pergunta, é uma paralisia facial periférica ou central? Por que ela é periférica? Então não consegue fechar o olho. Vocês conseguem ver que ela não consegue fechar o olho aqui embaixo? Consegue ou não? Então olhem que vocês têm que conseguir. É só interpretar. Tem um olho está fechado e o outro não está fechado. Todo mundo viu? Além disso, vocês conseguem ver que a gente só está vendo a esclera do olho dela? A gente não vê a íris? Vocês perceberam isso nessa paciente? O nome diz sinal de Belge, só de curiosidade, não se preocupe com isso não. O que acontece? A paciente, quando ela não consegue fazer oclusão palpebral, reflexamente, quando ela pisca ou quando ela fecha o olho dessa forma que eu pedi na foto, o que acontece? Como a pálpebra não vem ao olho, o olho vai à pálpebra. Ela fecha o lado que está bom, que é o lado direito dela, ela fecha o lado direito, e o olho esquerdo, ela olha para cima para dar aquela sensação de piscar. Então dá esse sinal que vocês estão vendo aí. A gente só consegue ver isso, galera. E isso não é só quando ela fecha o olho, quando o paciente fecha o olho de propósito, não. Às vezes ele está conversando com a gente e o piscar dele, ele fica. Eu não consigo imitar para vocês. O piscar dele, ele fica colocando aqui para cima toda hora o olho dele. Tá? Isso é o sinal de Bell. Na paralisia periférica ou paralisia de Bell. Tá? Vocês conseguem perceber a boca aqui do lado de cada paciente? Vocês conseguem perceber que parece que ela está muito mais flácida para o lado esquerdo? Tem muito menos tônus do lado esquerdo? Não é um nervo motor? Diferente? Neurônio motor superior, neurônio motor inferior. Hipotonia, atrofia precoce, mesmo raciocínio. Só que agora, ao invés de ser o tracto córtico espinhal, vocês vão ver, é o tracto córtico nuclear, que vocês já devem ter lido, podia ter passado por vocês. Tá? É a motricidade para nervos cranianos, não mais para nervos espinhais. Tá? Aqui, quando eu peço que eu pedi nessa foto aqui, eu pedi para ela enrugar a testa e arrastar o dente. Eu pedi para fazer isso aqui, ó, enrugando a testa. Tá? Não sei se vocês vão conseguir. Conseguem perceber a diferença da expressão do frontal, da musculatura frontal, do rugador da testa? Aqui eu tenho ruga e aqui eu não tenho. Todo mundo percebe? Consegue? Tá. Além disso, eu pedi para ela fazer isso, ó. Desviou a boca para o lado da lesão e o lado de cá não consegue fazer uma movimentação. Tá? Essa paciente então tem uma paralisia facial periférica esquerda. Ok? Nervo vestíbulo coclear, oitavo nervo craniano. O nome já nos fala, ele tem duas funções, função vestibular e função coclear. Vestibular, grosseiramente associada ao equilíbrio. Coclear, audição. Tá? Aqui nós vamos ser mais objetivos nesses últimos dedos, porque é mais interessante o exame físico, a descrição lá nas aulas de TH, do que a descrição. Vou só colocar no nosso contexto. O vestíbulo coclear, gente, acredito que você já tenha até discutido hoje na análise do dia a dia de vocês, em relação ao equilíbrio do paciente lá que estava utilizado, né? Vai ter importância fundamental do equilíbrio para a gente, por causa de uma parte especificamente localizada dentro do ouvido do nosso paciente, o sistema vestibular do paciente. O sistema vestibular, ele é formado por os meus sistemas vestibulares têm essa função aqui, nós temos 3 semicírculos, tá? E esses semicírculos têm um líquido lá dentro, que se chama endolinfa. São tubos, são cilindros que têm cílios lá dentro. Então o que acontece? A posição deles é esse aqui, tá? Cada um dos meus sistemas vestibulares de um lado da minha cabeça. Quando eu faço a movimentação da minha cabeça, seja lateral, seja para frente ou para trás, por causa da posição desses semicírculos,
esse líquido lá dentro se move. Na hora que ele move, ele empurra no sentido contralateral o cílio que está lá dentro desse canal. E essa movimentação do cílio vai levar a informação para o meu sistema nervoso central sobre a posição da minha cabeça. A partir dessa informação, o meu sistema nervoso vai permitir que eu me posicione como um todo no corpo, não só pela cabeça. A cabeça guia a nossa postura, a cabeça guia o nosso equilíbrio. É a primeira coisa. Vocês vão ver frequentemente na vida de vocês pacientes com vestigulopatias, né? É muito comum essas tonteiras, essas vertigens, que às vezes até paciente jovem tem, em que, dependendo da posição da cabeça do paciente, desencadeia uma tonteira horrorosa nesse paciente. O que são? Às vezes são cristais que ficam dentro desses canais semicirculares e esse cristalzinho de cálcio chega lá e empurra um cílio desse sem ter tido movimento. O que acontece com a informação que chega lá? Opa, mexeu a cabeça. Aí você vai ao contrário, dá a sua sensação de vertigem. Tá? A gente tem, isso é muito comum, vertigem e queixa, independente é mais comum do que o otorrinolaringologista, tá? E pra gente até é secundário. Mas queixa de tonteira, de vertigem, em qualquer consultório é muito frequente. A gente tem que dominar esse tipo de coisa para poder lidar com a abordagem básica do nosso paciente. Tá? Sistema vestibular. Em relação à audição, a audição ela é um dos nossos sentidos mais evoluídos filogeneticamente dizendo. Por quê? Se eu tiver uma lesão no meu nervo periférico, eu vou perder a audição daquele ouvido. Tá? Eu vou ter anacusia, perda completa da audição, ou hipoacusia, se eu lesei o nervo. Entretanto, se eu lesar o meu sistema nervoso central, mais precisamente dos núcleos do nervo vestíbulo-coclear até o córtex, o centro cortical da audição fica no giro transverso anterior, temporal transverso anterior. O temporal tem só aquela parte, vocês já viram isso na velha ou não? Não. Já? Temporal? O temporal tem 3 giros principais, temporal superior, temporal médio e temporal inferior. Internamente nós temos temporal transverso anterior, temporal transverso médio e posterior. Esse anterior é o centro cortical da audição. Ali é que chega a nossa informação auditiva. A importância desse giro. Né? Só que ele tem a evolução que eu havia dito há pouco, ela ocorre por quê? Porque essas fibras decurçam completamente. Metade das fibras do meu ouvido direito vai para o meu córtex do lado esquerdo e a outra metade desse jeito. Conclusão disso: é extremamente raro, melhor dizendo, não é possível ter anacusia se eu tiver uma lesão cortical. Se eu lesar o córtex do lado direito, eu vou continuar ouvindo a direita. Por quê? Por causa dessa decursação das fibras. Apesar da decursação ser chato para a gente estudar, decursação significa evolução da espécie. Quanto mais as nossas fibras decursarem, quanto mais interneurônios a gente tiver, melhor a proteção daquela via que a gente está estudando, que está sendo distribuída. Tá bom? E isso acontece bem com a nossa audição. Ok? Deixa eu ver se você está falando alguma coisa aqui. Existe uma localização e uma lesão específica do oitavo nervo craniano que é muito importante. Está quase acabando, viu, gente? Os outros são curtinhos, eu sei que vocês estão cansados. Existe uma localização específica dentro da nossa cabeça que tem uma importância fundamental. Nós vamos falar isso, eu vou repetir, inclusive, esses mesmos slides com outro seminário para vocês. Só estou aproveitando aqui para falar do nervo agora, tá? Vocês tentarem ver a prática da necessidade de estudar isso. É uma lesão tumoral que acomete o oitavo nervo craniano, é o chamado neurinoma acústico. Tá? É um tumor benigno que cresce na bainha desse nervo. Esse nervo, ele fica num local dentro da nossa cabeça chamado ângulo ponto cerebelar. O próprio nome já nos localiza essa região. É o ângulo que é formado entre a ponte e o cerebelo. Naquele local ali, nesse ângulo formado entre a ponte e o cerebelo, nós temos diversas estruturas. Nós temos o oitavo nervo, nós temos o sétimo nervo, nós temos o nono nervo, eventualmente 10º e 11º. Ou seja, no espaço de aproximadamente meio centímetro, estão vários desses nervos cranianos. Qualquer lesão expansiva que acometa desse ângulo ponto cerebelar vai resultar em lesão do oitavo, do sétimo, do nono, eventualmente, da ponte e do cerebelo. Tá bom? Muito característica a lesão do oitavo nervo. E quando a gente tem lesão do oitavo nervo, a primeira coisa que o paciente nos queixa é de acúferos, é o termo técnico, para chieira, zumbido, que o paciente queixa. Às vezes fica aquele barulhinho, nós mesmos no dia a dia eventualmente temos, né? Daquele
que fica constante, esse que eu fiz para vocês gostaram, né? Ele chama Tufel, é um termo técnico para isso.